Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós discutimos sobre mitologias e a ação destes mitos na sociedade moderna, no nosso ser, agir, pensar e sentir das coisas. Nós estamos falando sobre mitologia hindu e hoje nós vamos falar da divindade Surya. Bem, Surya, ou Deus Sol, vamos lembrar um pouco de Ra, né? Lá dos egípcios, né? Ele é o próprio Sol, uma divindade de alto escalão, especialmente nas primeiras escritas hindus, notadamente os Vedas, que datam mais ou menos de 1500 a.C. Ele é adorado como Deus Supremo pela pequena seita Saura. Ele é, no entanto, também reconhecido pela maioria dos hindus, que dizem que mantra especial chamado Gayatri, mantra ao amanhecer do dia para Surya. Surya é a fonte suprema de energia e luz e a origem do universo. Ele controla as estações do ano, por isso era de particular importância para a comunidade agrícola. Ele também é um deus curador e considerado um bom agente de sorte. Muitas lojas na Índia têm o símbolo do sol na porta ou próximo a ela. Nas escrituras posteriores, Surya, também conhecido como o nome de Savita, perdeu parte de sua proeminência para Vishnu. Embora sua imagem apareça em muitos templos, existem apenas alguns dedicados especialmente a ele. O mais famoso é o Templo do Sol em Orissa, na Índia. Surya é uma das principais divindades do mito da criação hindu, que foi escrito no Rig Veda, o mais antigo dos textos. Quando o universo foi criado, o ovo do mundo se dividiu em duas partes. A metade prateada tornou-se a terra e a metade dourada tornou-se o céu. As partes dentro do ovo tornaram-se montanhas, as nuvens e as águas. O Senhor Brahma emergiu do ovo cósmico e criou o Deus Supremo Vishnu. O primeiro som do cosmo Om, unido com a inteligência de Vishnu, e Surya foi criado. Ele é retratado, na maioria das vezes, andando em uma carruagem puxada por 7 cavalos, junto de seu cocheiro Aruna, o deus do amanhecer. Os 7 cavalos representam os 7 chakras, centros espirituais do corpo humano e as 7 cores do arco-íris. Surya tem 2 mãos, cada uma segurando uma flor de lótus para simbolizar o renascimento, ou 4 mãos que seguram uma concha, um disco representando os chakras, um lótus e uma massa, uma arma antiga. O Gayatri Mantra, dedicado a Surya, é considerado um dos mantras mais poderosos da religião hindu. Acredita-se que a ordem e a escolha das palavras são organizadas especificamente para criar um poder energético que impacta as pessoas, que canta em seu corpo, sua mente e seu eu espiritual. O mantra é a própria essência dos Vedas. Começa com o som do Om, o primeiro som que já existiu. Om também é uma metáfora para a energia divina e a unidade de todos os seres em um único ser supremo. O canto, de modo geral, tem o seguinte significado do sânscrito: nós meditamos no Senhor Supremo e Criador cuja luz divina ilumina tudo, o reino do físico, mental e espiritual. Que esta luz divina abra os nossos corações e inspire o nosso intelecto. Bom, neste primeiro momento, então, nessa primeira fase, nós começamos a observar que o Deus Sol, o Surya, ele é não apenas uma divindade de nome, mas ele é a personificação do próprio Sol, o próprio disco solar, E, segundo os Vedas, e a tradição hindu, ele é o responsável pela vida.
É claro, gente, que hoje, cientificamente, à luz das várias ciências, principalmente as ciências biológicas, nós conseguimos entender a importância da luz, da luminosidade do Sol sobre os animais, sobre as plantas, sobre o desenvolvimento da vida. Assim como nós somos dependentes, né, da energia solar para a geração de determinadas vitaminas corpóreas para podermos sobreviver. Mas para os antigos, como não existia uma ciência tão amplamente devotada a entender como que o meio natural existe e coexiste, é na observação das coisas, das plantas, a sombra, a claridade, a noite, ao dia sem luz, que vão notando essas nuances e aí chega-se a essa conclusão que o Deus Sol é o Deus da vida. Como eu posso dizer para vocês, no nosso meio natural, né, para quem gosta de flores, de plantas de modo geral, nós temos que ter um equilíbrio, né, entre sombra, água e luminosidade solar, que é o tripé que faz a vida brotar, rebrotar, renascer, se multiplicar. Então de forma geral, é uma existência ininterrupta da vida através do Sol, né? Bom, após o casamento, segundo a lenda, Súria tinha 3 esposas: Saranu, Saraniu, a deusa das nuvens, Ragvi e Praba. Saraniu era a mãe de Manu e dos deuses gêmeos Yama, o deus da morte, e sua irmã Yami, deusa mãe. Mais tarde, ela também deu à luz aos gêmeos Ashvin, os cavaleiros divinos que simbolizam o nascer e o pôr do sol. Após o casamento, Saraniu não conseguiu suportar a luz intensa e o calor do sol do meio-dia. Então ela criou uma sombra para si mesma chamada Shaya para agir como esposa de Súria. Shaya, a esposa sombra, tinha 2 filhos e 2 filhas aparentemente antes de Súria descobrir o que estava acontecendo. Saranuio se escondeu na floresta e se transformou em uma égua para evitar que Súria a reconhecesse. Mas o deus se transformou em um cavalo e foi atrás dela, e eles finalmente se reuniram. Ainda sofrendo com seu brilho, ela estava cronicamente exausta. Finalmente, com a ajuda de seu pai, eles diminuíram o brilho de Súria em 1/8, e Saranuio foi capaz de viver mais facilmente com seu marido. A segunda esposa, Hag, deu à luz a um filho chamado Revanta. Praba teve um filho chamado Prabanta, que significa amanhã. Em outros textos hindus, Ramayana e Mahabharata também existem contos de Súria. Quando ele era um bebê, Hanuman, o macaco sobrenatural, se esticou para pegar o sol porque ele pensou que era uma manga saborosa. Ele colocou Súria na boca e o mundo ficou escuro. Os deuses sabiam de algo que estava errado. Então o senhor Indra, o deus do raio, disparou um raio direto na mandíbula de Hanuman e ele deixou cair o sol. Por estar sempre se comportando mal, Hanuman foi temporariamente privado de seus poderes mágicos, ou seja, sua habilidade de voar e se transformar. Quando ele cresceu, ele precisou de um professor e apelou a Súria para colocá-lo sob sua proteção. Perdoando pelo incidente de sua infância, Súria o lembrou de seus dons e ensinou Hanuman a liderar o exército de macacos. Hanuman teve todas as aulas enfrentando seu professor enquanto sua carruagem cavalgava veloz pelo céu. Então ele estava sempre indo atrás para não dar as costas rudemente a seu guru. Hanuman e seu exército de macacos eventualmente ajudaram Rama, uma reencarnação do deus Vishnu, a salvar sua esposa de um demônio. Vamos notando que a ideia de ser heróico, ser que ajuda, o ser que protege, o ser que faz a producença da vida, vai se corporificando
na ideia, no pensamento, na mensagem, na forma como que se comporta esta divindade desde seu nascimento até a tua vida adulta. Isso é importante entendermos isso, porque nós às vezes passamos despercebidos sobre as pequenas questões da vida que são tangentes na nossa existência para o nosso desenvolvimento, seja o crescimento humano, que é a fase bebê, criança, adolescente, adulto e depois a ter a melhor idade, né, que é ou velhice. Também as coisas que nos circulam, os processos de desenvolvimento. As coisas não nascem prontas, acabadas. Elas são processos de estudos, de experiências, de acertos, que são os acertos que fazem a evolução das coisas, né? Você acertou, você aprendeu a fazer de forma correta, você nunca mais esquece aquela fórmula. Você parte daquela fórmula para mais. Então é uma corrente de acertos que vão evoluindo o ser e o existir de todas as coisas. E isso inclui nós, pessoas. Continuando, em outro mito, Surya, Kunti, a tia do Senhor Krishna, recebeu um mantra especial de um sábio. Cantar o mantra teria permitido que ela convocasse um deus e gerasse seu filho. Ela não levou o mantra muito a sério e, não acreditando que realmente funcionaria, ela o testou convocando Surya. Forçada a cumprir o poderoso mantra, Surya veio até ela e ela teve um filho com Surya, mas ainda permaneceu virgem. Incapaz de lidar com a ideia de ser mãe solteira, ela abandonou o filho. Karna, mais tarde, cresceu e se tornou o grande guerreiro da mitologia da guerra Kurukshetra. A prática do yoga também se originou nos Vedas há milhões de anos, conhecida por seus benefícios físicos, mentais e espirituais. A yoga tem milhões de devotos no mundo ocidental e também no Oriente. A base da prática da yoga começa com a saudação ao Sol, ou em outras palavras, Surya Namaskar. Foi dito que as saudações ao Sol são os movimentos de Hanuman enfrentando Surya enquanto a carruagem viaja pelo céu, mostrando sua gratidão pelas lições que aprendeu, honrando Surya com a fonte de energia e luz para o mundo. Todos os dias, em todo o mundo, os alunos ficam de frente para seu professor enquanto executam a série Surya Namaskar com amor e devoção a uma demonstração de respeito pela tradição de homenagear um professor e o grande Surya, que ilumina nossas vidas e o universo. É importante entendermos, gente, que esse processo de conhecimento daquele que transmite o saber, ele gera vida, a construção da vida, a construção do saber. Tudo que se constrói, tudo que faz brotar, seja pensamentos, ideias, plantas, a vida, o próprio ser humano que se multiplica, é Surya. E esse Surya, ele vai se metamorfoseando e vai se alastrando, vai permeando as coisas de forma a tudo que é vida, tudo que é novo, tudo que se renova, que se desdobra em si mesmo para algo maior, algo de excelência, sempre vai estar remetendo a Surya. Porque como luz, como Deus Sol, como a própria vida pungente, né, a vida por excelência, a vida que veio antes e depois e será sempre assim, né, segundo muitos Vedas, nos ensina que tudo que nós fazemos na nossa vida, na nossa existência, ela tem que gerar algo. Para ser abençoada, ela tem que gerar algo. Por isso que levam muito a sério essa questão da construção das coisas. Eu estou formando uma pessoa, eu estou criando uma criança, eu gerei uma criança, eu estou criando uma criança, eu estou dando vida e renovando a vida, fazendo ela crescer para se tornar um Deus Sol no mundo. Então as minhas exigências, as minhas prerrogativas, dentro dessa mitologia, ela está sempre me testando, me provocando a fazer as coisas para o alto, né? Ser melhor, ser pungente, ser soberano, ser vitorioso, ser o próprio Sol, que o Sol é tudo isso.
Então nós começamos a entender que é uma necessidade do acerto das coisas, de ter as coisas arranjadas de tal maneira que ela se frutifica através de si própria para o mundo. E não somente isso, mas também o que nós praticamos no dia a dia. Como que você olha para a sua vida, o seu ser humano, pessoal? Você é um dom? A sua vida é um dom? Você considera a sua vida um dom, uma graça, um presente, né? Uma obra divina? Ou você trata a sua vida como se fosse uma coisa malograda, né? Desgraçada, amaldiçoada? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós refletimos aquilo que nós pensamos. Portanto, se você trata a sua vida de certa maneira como algo benigno, divino, é óbvio que a sua vida vai ter uma ascendência. Por quê? Porque tudo que você produz à luz da verdade e do significado do que é a vida, ela te acende. Ela te acende. Te impele, né? Te provoca a ser melhor todos os dias. E é claro, o oposto disso. Se a sua vida é uma maldição, você vê como algo, uma ação desgraçada da vida, né? Vamos assim dizer, a sua vida vai ladeira abaixo. Por quê? Porque você está produzindo o oposto do que deveria ser ascendência. Então nós temos que tomar muito cuidado sobre essa questão, como nós projetamos nossos sonhos, nossos pensamentos, nosso comportamento, nosso ser existir como pessoa, o nosso relacionamento com outras pessoas, com os animais, com as plantas, porque tudo vai, pelo menos deveria ir, né? Deveria ser assim, para a ascendência, para sermos melhores, para produzir coisas e legados que prevaleçam na vida, que prevaleçam no mundo, que venha para ficar. E não apenas algo, como que eu vou dizer, passageiro. Você faz as coisas, aquilo existe enquanto você existir. Você não existindo mais, cessa. Não. Aquilo que você está produzindo tem que ser multiplicada, porque independente de você estar ou não presente, existir ou não, a sua ação já foi feita e ela tem que ser multiplicada. Ela tem que ser sempre em ascendência. É como nós vemos assim nas Olimpíadas, né, que a pessoa vai lá, acende a tocha lá na Grécia, e vem lá em Olímpia, na Grécia, né, e vem andando pelo mundo afora e estão sendo revezados. É a mesma tocha passando de mão em mãos até chegar no país sede aonde as Olimpíadas vão acontecer propriamente dita. Se eu não me engano, acho que é na França, né, se eu não me engano, as Olimpíadas, né? Se eu não estou enganado. Então o que acontece? Essa ideia de várias pessoas, mas nutrindo uma única chama, uma única tocha, um único emblema, né? Um único legado, é o que impele a vida. Então quais são os legados que estão sendo impelidos na sua vida? Quais são os legados que você está em comum acordo com as pessoas que te cercam, que é a tua família base, depois a família secundária, que é os pais, né? Os pais, os avós, os irmãos, os primos, os tios, que são os seus legados secundários, como que eles se congregam dentro das ações, dos legados que vocês estão construindo. Porque serão essas pessoas que serão alvos dela. Se você é pai e mãe, você está construindo um legado para teus filhos. Teus filhos construirão legados para os seus netos. Seus netos construirão legados para seus bisnetos. E, é claro, como eles fazem parte de um universo maior chamado sociedade, seus legados também vão ter que ser ascendentes para a sociedade. É óbvio, né? Isso é uma coisa que não tem nem como discutir, como se não houvesse uma prerrogativa, que elas estão aí. Tá aí a história do mundo para dizer as prerrogativas, né? Os acontecimentos de ontem, que vez por outra se repete nos dias de hoje, porque nós ainda não conseguimos entender em profundidade quais são esses problemas para realmente saná-los definitivamente, né? Bom, continuando. Ainda há um outro conto, né, um outro mito muito popular no sul da Índia, onde Surya se apaixona por seu cocheiro Aruna. E para possuí-lo, o deus se transforma em uma mulher
Contudo, uma outra versão da história, que é um pouco diferente no norte do país, a história é narrada da seguinte forma: Aruna, o deus do amanhecer, desejava as belas cortesãs que dançavam no palácio de Indra. Assim, ele se disfarçou como mulher para poder entrar no harém do deus, se escondendo dentro do palácio. Indra, no entanto, notara sua presença e foi imediatamente cativado pela sua beleza. Como ele estava disfarçado de mulher, Indra o tomou em sua cama e os dois fizeram amor, e desta noite nasceu um filho chamado Vali. No dia seguinte, a Aruna, que havia dormido na cama de Indra, chegou atrasada ao seu dever de servir de cocheiro a Súria, que exigiu saber o que aconteceu. Aruna descreveu o que acontecera. Súria, enciumado, porque secretamente já era apaixonada por seu cocheiro, forçou o cocheiro a fazer amor com ele, e também produzindo uma segunda criança que ficou conhecido como Sugriva. A prole de Aruna foi mais tarde transformada em Vanaras, ou humanos macacos, por uma maldição lançada por Gautama Ris. É interessante ver como o conto de Súria, a presença feminina é um integrante importante nos relacionamentos sexuais. Aruna se veste como mulher para entrar no palácio de Indra e por isso, por estar nesse estado entre os sexos, é capaz de gerar um filho para o deus. Estando já grávida de Indra, Aruna também então recebe o sêmen do deus solar e pode também gerar um filho. Este conto, no fundo, fala muito mais sobre o poder fecundador de Indra e Súria do que das relações sexuais em si. Mas, por causa dele, o culto ao deus ao sol na Índia acaba envolvendo sempre a presença das relações sexuais dentro do próprio culto. De qualquer forma, Aruna e Súria aparecem representados sempre juntos, como um par ou um casal divino, independente da sua sexualidade. Por que existe essa independência? Nós temos que entender que a geração da vida, e quando eu falo vida, às vezes aí vem os tradicionalistas, né? Vai falar que homem com homem ou mulher com mulher não gera vida, né? É o homem e mulher que gera vida. Mas do gerar a vida no conto está dizendo parte da primícia da própria pessoa. Da própria pessoa. O ato de você copular com outra pessoa, né? Manter uma relação sexual com outra pessoa, você está renovando a sua própria vida, o seu sopro de vida. E isso independe de ser homem ou mulher. Isso independe. Por quê? Porque a vida tem que partir de mim, do meu ser existir como pessoa. Por isso que é ascendente. Por isso que não existe durante muito tempo na Idade Antiga, porque a ideia de homossexualidade masculina e feminina, ela começa a ganhar força na Idade Média para a Idade Moderna. E a separação das coisas, a classificação das coisas, a rejeição e, por fim, o preconceito e essa demonização que a sociedade fez da questão LGBTQIA+, e vamos lá, né? Mas não existia na Idade Antiga. Por quê? Porque tudo era fonte de uma expressão da vida. Ela parte da expressão da vida. Eu estou vivo, eu estou respirando. Então eu sou propagador da vida em mim no corpo de outra pessoa. Então a junção dos corpos é nada mais, nada menos do que uma necessidade da explosão da vida. E essa explosão da vida independe da sexualidade. Agora, a produção da vida enquanto espécie humana, sim, aí é o homem e a mulher. Mas aí nós estamos falando de genética, nós estamos falando de biologia, nós estamos falando de multiplicação de raças. Isso não tem nada a ver com a explosão da vida, porque são coisas diferentes. São coisas diferentes que, na Idade Média, suplanta-se a ideia de estar vivo, de valorizar a vida, suplanta essa ideia, porque suplantando essa ideia, eu começo a marginalizar tudo aquilo que não gera vida. Porque aí o gerar a vida é assim, criar uma nova vida. Macho e fêmea se juntam e geram uma terceira vida. Então essa passa a ser a nova ordem. Mas por que essa nova ordem? Já expliquei no passado, nos últimos vídeos, que quem produz
Quem produz e quem consome as coisas no mercado é o ser humano. Portanto, se não existir ser humano, não tem para quem produzir, não tem para quem vender. Então é muito prático essa ideia da manifestação da vida como reprodução. E mais do que nunca no mundo moderno, isso é uma tônica. Por quê? Quem que enche igrejas? São pessoas. Quem que vota em políticos corruptos? São pessoas. Quem que defende a família tradicional, mesmo não sendo nada tradicionalista? São pessoas. Então vocês começam a compreender que por detrás de muitos discursos pré-fabricados, é uma herança que vem do passado, que tenta justificar as distinções que é feito do sexo enquanto pessoa em favor da multiplicação da vida, da multiplicação das raças, da multiplicação das espécies. Só que essa multiplicação das raças e das espécies, elas estão a serviço de um mecanismo muito maior, que é as engrenagens do capitalismo, que é para gerar lucro. Lembre-se, se não gerar lucro, não serve de nada. Bom, existem muitos templos dedicados a Surya por toda a Índia, como Mandira, Brahmania, né, Deva, e o templo de Surya, Narayanasvami. Outro, no entanto, estão em ruínas, como o templo de Karnak, que é do século XIII, perto de Puri. A arquitetura impressionante desses templos magníficos tem como decoração esculturas, comumente ligado às práticas sexuais. Ali é explícito porque é uma pintura, são quadros, são esculturas, então eles tendem a mostrar o dia a dia da sexualidade. E aí o que acontece? Por que isso se faz presente? Essa questão da sexualidade, quando nós estamos desde o último programa, né, que nós estamos batendo em cima disso, né, que os mitos estão andando para esse lado. Assim como no Egito, na Grécia, na Roma, a sexualidade era uma coisa normal, virou tabu na Idade Média porque eu tenho que vestir o ser humano para poder compelir os seus pecados, vestir o ser humano para poder controlar os seus desejos carnais, cobrir o ser humano para que a vergonha da sua sexualidade seja uma maneira de eu poder dominar os seus instintos, dominar as suas vontades e controlar a tua mente e teu corpo. Então o que acontece? Essa divisão se dá por quê? Porque eu preciso entender que, como o povo via toda a vida, a multiplicação da vida, a explosão da vida, do nascer do sol, do nascer do luar, das aves, das águas, das plantas, por que eu, ser humano, não posso vislumbrar isso em mim mesmo? Então, em todos os mitos, passa por esse vislumbre. Nós perdemos esse vislumbre quando nós passamos a aceitar que a produção da vida, ela é como nós conhecemos hoje, né? Homem e mulher. E aí você deixa de ser produção de vida e passa a ser fabricação de gente séria. Não é à toa que nós vemos pessoas abandonando crianças na lixeira, em orfanatos, na casa dos outros. Por quê? Porque a sociedade se preocupou em gerar vida, gerar pessoas. Mas essa mesma sociedade não está preocupada em dar estrutura para que essas pessoas que estão gerando vida, que estão gerando crianças, né? Crianças, bebês, enfim, vindo um ser humano ao mundo, possam viver com dignidade. Então, de um lado eu cobro, né, que macho e fêmea se juntem para gerar uma terceira vida, mas do outro lado eu não dou nenhum tipo de amparo legal com dignidade para que esse macho e essa fêmea, ao se juntar na geração de uma nova vida, possam criar essa vida, gerar essa família com dignidade. Esses são um dos grandes dilemas que nós encontramos no mundo moderno. Bem, psicologicamente, nós vamos encontrar algumas ideias desse personagem que são o símbolo de iluminação e de conhecimento. Surya é muitas das vezes visto como uma representação da iluminação e do conhecimento. O sol pode simbolizar a clareza mental e a busca pela verdade. A luz do sol que dissipa a escuridão pode ser vista como uma metáfora para a compreensão que vence a ignorância e a confusão.
Aliás, precisamos de muita luz do sol, né? Porque o que tem de gente ignorante atualmente no nosso mundo, na nossa sociedade, não está escrito. E é uma ignorância, é uma estupidez. Antigamente era velado, hoje ela está desnuda, né? Está aí para todo mundo ver, escrachada. As pessoas não sabem de nada, não têm conhecimento de nada, não fazem questão de conhecer nada e têm orgulho de dizer que é ignorante. Para vocês entenderem como que a situação está tão crítica da questão da formação do intelecto humano. Nós estamos vivendo num mundo onde parece que os animais são os seres mais inteligentes que o próprio ser humano. E olha que os animais são aqueles, pelo menos até onde a ciência até hoje explicou, são seres de mentalidade determinadas, né? Elas têm um limite de pensamento. Elas não podem elas não evoluem como nós, como seres pensantes, como ser humano. E veja aí as bizarrices que nós andamos produzindo por aí, né? Vitalidade e energia. Súria também é associado à vitalidade e à energia vital, né, que é a vida, como sim. Psicologicamente, isso pode representar a força vital que nos anima e nos motiva a agir e a perseguir as coisas. A energia do Sol é essencial para a vida na Terra, e em termos psicológicos, isso pode ser interpretado como a energia necessária para a atividade física, mental, espiritual e social das coisas, né? Renovação e ciclo da vida. O ciclo diário do nascer e pôr do Sol pode simbolizar a renovação e os ciclos naturais da vida. E isso resulta para refletir a ideia de novos começos e a capacidade de se renovar e se recomeçar após os desafios e dificuldades. Olha, se nós estamos em ascensão, se a ideia, se a palavra de ordem é que nós sejamos melhores a cada dia, é óbvio que recomeçar, renascer, rever desafios, enfrentar dificuldades, sempre vai ser uma constância na nossa vida. Como que se prova o ouro? Não é pelo fogo? Como que se prova que uma pessoa é inteligente? É uma pessoa sábia, uma pessoa que está imbuída de conhecimento. É os desafios. Os desafios nos provam para saber o quanto nós estamos evoluindo como seres pensantes. Autoridade e poder. Com uma deidade poderosa e central no panteão hindu, Súria pode representar a autoridade e o poder. E isso pode ser interpretado como uma figura de arquétipo de autoridade interior, que proporciona orientação e direção na vida. Nós precisamos ter um foco de poder, esse foco de poder que nos auxilia a visão de que nós queremos de mundo. Qual é a visão que eu quero do meu mundo particular e depois do mundo social? Ele tem que ter um foco, sempre. Ponto de equilíbrio. O Sol é uma constante no céu e pode representar um ponto de equilíbrio e constância na vida das pessoas. E isso pode ser associado à estabilidade emocional e mental, proporcionando uma sensação de segurança e constância. Gente, não dá para conviver com pessoas inconstantes que não sabem o que quer, decide uma coisa hoje, amanhã já não quer mais aquilo, no outro dia já é outra coisa, depois já muda de novo. Você não consegue. Uma pessoa, praticar o equilíbrio, praticar segurança e constância nas coisas é o essencial. Por quê? Porque nós só podemos confiar naquilo que é constante. Nós só podemos devotar certeza naquilo que é constante. Por isso que o símbolo do Sol, ele é essa representação de que as coisas são o que são, né? É o que eu quero, é o que eu vou fazer, é o que vai acontecer. Por que o Sol é o ponto de equilíbrio, é o ponto de constância? Porque você sabe que daqui a pouco o Sol se põe, né? Daqui a pouco chegamos às 17, 18 horas, o Sol se põe. Amanhã, 5h40 e pouco da manhã, 6 e pouco da manhã, o Sol está de volta. O dia pode amanhecer nublado, mas o Sol está presente. Pode amanhecer chovendo, o Sol está presente. É uma constância. Essa constância significa o quê? Que eu tenho que ter sempre na minha cabeça a estabilidade das coisas e dar segurança para os que estão ao meu lado para poder caminhar junto. Essa constância é justamente esse, o Sol que nasce todos os dias. Então eu tenho que ter uma pessoa de constância. Eu quero. Até quando eu quero, eu não sei.
Mas o que eu quero, eu quero. Enquanto aquilo for uma verdade, enquanto aquilo for uma primícia, enquanto aquilo for essencial na minha vida, você se mantém naquela posição. À medida que as coisas vão evoluindo e vão mudando, é claro que aquilo que você acreditava, aquilo que você achava como constante na sua vida, ela tende ou se cristalizar ou se modificar, mas nunca ser aquela coisa inconstante. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, depois eu quero de novo, depois eu já não quero de novo. Como que se convive com gente assim? É quase que impossível, né? Visão e clareza. A visão clara proporcionada à luz no sol pode ser vista como uma metáfora para a clareza de pensamento e da visão interior. Isso pode simbolizar a capacidade de ver as coisas como realmente são, sem distorções da emoção ou do preconceito. Precisamos muito disso, né? Transformação e crescimento. A luz solar é essencial para o crescimento das plantas e, metaforicamente, pode representar o crescimento pessoal e a transformação. Psicologicamente, isso pode significar o processo de desenvolvimento pessoal e a evolução a longo tempo, né? Ou a longo prazo. Ninguém nasce pronto e acabado. Nós nos construímos e nos reconstruímos todos os dias. Por isso aquela frase que eu sempre bato na tecla aqui, né? Melhor hoje o que foi ontem, melhor amanhã o que está sendo hoje. Porque nós somos as pessoas que estamos sempre em construção. Nós não temos ponto e acabado. Nós achamos que a pior tipo de pessoa que você pode ser é aquela pessoa que é dotada de um achismo profundo. Eu sei, eu sou, eu faço e aconteço. No fim das contas, você não faz nada, você não é nada, você não acontece nada. Você não passa de uma casca vazia e que há um vendaval dentro de você te sacudindo para todos os lados e você pensa que é alguma coisa. E quando que, na verdade, você não é nem a sombra do que pensa que realmente deveria ser. São coisas bem diferentes, né? Esses aspectos mostram como o mito de Súria pode ser interpretado em termos significativos de psicologias profundas, que reflete temas que são sempre vital para a nossa vida, né? Como renovação, autoridade, equilíbrio, clareza, crescimento, que são essenciais e são centrais na mitologia, mas também são centrais na vida humana, na cultura humana, na sociedade humana, em todo o mundo. Não está ligado somente lá. Ela faz parte do mundo todo. Ela faz parte do ser existir das pessoas. Então não existe essa questão de apenas algo fictício ou algo que ficou no tempo. Porque ela não vai ficar no tempo. Ela é existente. Ela é permanente. Ela é hoje, ela é amanhã, será no próximo mês, no próximo ano, na próxima década, na próxima século, no próximo milênio. É uma constância. É uma constância. Assim como o nascer e o pôr do sol todos os dias, que é uma constância, a evolução, o crescimento, a melhoria do ser humano como espécie, tem que ser uma constância. Como eu disse e repito, aquele que fica parado no tempo está fazendo um desserviço. Primeiro para ele e depois para os que convivem com ele e no fim para a própria sociedade. Porque é um ser inútil. É um ser inútil. Devemos, assim como o próprio Cristo diz, né? Devemos ser sal e luz no mundo. Súria, o sol, o próprio sol no mundo. Então, veja bem que mitos diferentes, histórias diferentes, mas de significados muito similares. Quando nós somos sal e luz no mundo, nós fazemos e acontecemos na vida das pessoas, na vida da sociedade. No agir, no aqui e agora, neste momento, nesta hora, neste segundo, neste tempo que eu estou vivendo, que eu estou respirando, que eu estou pensando, que eu estou crescendo como pessoa. E é muito importante nesse crescimento eu fazer que as coisas que estão ao meu redor cresçam junto comigo. Que eu não seja uma pedra de tropeço, que eu não seja um zero à esquerda do zero, que eu não seja algo decorativo numa sociedade que me vê como uma peça inútil, porque eu me tornei uma pessoa inútil por conta da minha ignorância, da minha estupidez
e da minha insensatez, né, ou das minhas estapafúrdias que a vida muitas das vezes nos faz acreditar que nós somos dotados de conhecimento. O só sei que nada sei, que desse famoso filósofo que tirou essa ideia, ela tem que ser sempre a constância da nossa vida. Porque quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós conhecemos, mais temos certeza que menos nós sabemos. Então, é necessário que nós aprendamos muito para poder ter um tantinho assim de conhecimento. Se quiser ter um tanto assim de conhecimento, temos que praticamente nos debruçar a vida inteira a uma vida de conhecimento, a busca de conhecimento, para podermos chegar à plenitude da vida, dizer: eu sei alguma coisa, eu conheço alguma coisa, eu entendo alguma coisa da vida, do mundo, das pessoas, da organização das coisas. Então é necessário que essa luz solar que habita todos nós, ela seja uma constância. Este foi o mito de Surya. Um bom final de semana a todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.